Olá, pessoal. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo que esses movimentos veganos e vegetarianos seriam obras dos seres do mal, né, da Cabala Negra. E, na verdade, se isso fosse verdade, a maioria das pessoas seriam veganos e vegetarianos, né? Nós teríamos um mundo onde seria praticamente até proibido matar os animais, porque o correto seria não comer carne. E isso seria uma bênção para a humanidade. Mas não é isso que nós vemos, não é isso que acontece no mundo. Por quê? Porque parece que cada vez as pessoas fazem mais, vamos dizer assim, tentam manipular mais a sociedade, as pessoas, para que elas matem os animais, tá? E por que que isso é importante? Nós percebemos que cada vez mais as pessoas vêm com essa coisa de que tem que comer carne por causa das proteínas, que não sei o que lá, tal. Hoje em dia surgiu essa história aí de picanha, que é uma história abominável, né? Mas então por quê? Eles parecem que fazem questão de que cada vez mais se mate os animais. Por quê? Porque justamente quando você mata os animais, você está fazendo com que toda a frequência, toda a energia de vibração do planeta baixe muito, tá? E sem falar que você faz com que a humanidade fique enredada em milhares de karmas. E não pense vocês que matar animais não traz karma. E é fácil provar isso que eu estou dizendo, porque num vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre isso, que no mundo, por exemplo, 7 bilhões de animais são mortos por ano. E esses animais incluem todos, né? Tipo vacas, galinhas, porquinhos, enfim. Mas, gente, 7 bilhões. Agora se imagine, a humanidade no planeta Terra é de 8 bilhões. Agora imagina se eu dissesse para vocês que 7 bilhões de pessoas são assassinadas todos os anos. O que vocês me diriam sobre isso? Claro que vocês ficariam horrorizados. Pois é, mas isso fazem com os animais. E isso significa que são 808 milhões de animais por hora que são assassinados. Então vocês acham que se a Cabala Negra não estivesse envolvida nisso, fariam isso? Ou seja, se esses movimentos veganos e vegetarianos fossem da Cabala Negra, eles iriam continuar matando dessa forma os animais? Isso é uma coisa óbvia que não é assim. Então, eu fiz um roteirozinho aqui para não me perder, né? Mas enfim. E mais, essa pessoa disse também que os animais, por exemplo, que a maioria dos animais que são vegetarianos, ou seja, herbívoros, são gordos, né? Então, querendo dizer que não comer carne engorda. E é justamente o contrário, tá? Já foram feitos estudos, pesquisas que mostram que os vegetarianos são quase sempre mais magros do que uma pessoa que come carne. Por que eu digo quase sempre? Porque isso vai depender, obviamente, da dieta desse vegano, vegetariano também. Claro que se ele come só doces e, enfim, o tempo todo, claro que não vai ser magro, não. Mas uma pessoa que tem uma dieta equilibrada, uma dieta boa, baseada em frutas, verduras, cereais, tudo mais, essa pessoa vai ser sempre mais magra do que um carnívoro. Tem uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, tá, que simplesmente diz que uma pessoa, vamos supor que é carnívora, o simples fato dela parar de comer carne e substituir a carne por alimentos, né, como cereais, verduras e tal, ela vai emagrecer 17%. Isso significa o seguinte, que se uma pessoa pesa 100 quilos, ela parando de comer carne, ela vai emagrecer 17 quilos. 17% de 100 são 17 quilos, tá? Então ela vai passar a pesar 83 quilos. Só pelo simples fato de ter parado de comer carne. Mas é óbvio que não substituindo isso por bolos, bombons, tortas, é claro que não, né? Tem um sol aqui meio... Enfim. Então,
Eu fiquei pensando assim, né, mas por que que as pessoas estão vindo agora com este tipo de narrativas, né? Nós estamos vivendo os momentos finais de toda essa transição planetária. E a maldade, ela está muito, muito, muito intensa no planeta, tá? Todos nós que somos os trabalhadores da luz, que somos os despertos, pessoas que estão trabalhando, nós estamos sendo muito atacados mesmo. Então, na verdade, eu penso assim, ó, que o que a gente tem que fazer é analisar cada vez mais o que as pessoas dizem e ver aquilo que ressoa com a gente e aquilo que não ressoa. Ou seja, a gente tem que filtrar o que as pessoas dizem e não sair por aí acreditando em tudo. Ah, o fulano de tal disse tal coisa, então amém. Não é assim. Sem falar, gente, que a gente tem que pensar no outro lado também, que um tempo atrás eu fiz um vídeo até que falava de uma pesquisa da Universidade de Oxford, tá? E eles mostram que a carne é causadora de muitas doenças, principalmente de câncer e tal, e até de pneumonia, que é uma coisa que até me surpreendeu na época, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Pensa bem, você come carne, aí daqui a pouco você fica doente, você vai ao médico, aí você se entope de remédios para dar dinheiro para a Big Pharma. E é assim que funciona. Então, isso tudo, basta você pensar um pouquinho que você vai ver que justamente o consumo de carne é incentivado por esses seres, né, da cabala negra. E não o contrário, como disse essa pessoa. Bom, essa pessoa que disse isso é um youtuber e tal. Não vou dizer o nome dele, porque eu já disse que eu não gosto de falar mal das pessoas. Mas, infelizmente, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu me sinto na obrigação de dar a minha opinião, tá? Porque, afinal de contas, eu estou fazendo todo um trabalho para ver se as pessoas mudam a sua mentalidade com relação aos animais. E não pensem vocês que vocês podem fazer qualquer coisa com os animais, que isso não vai causar karma, não é assim. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo sensacional do Rodrigo Romo, tá? Só que é de outra plataforma, é do Rumble. Eu vou tentar deixar ali na descrição, tá? Para vocês verem. Mas assim, ó, ele estava falando justamente dessa parte da transição planetária. Então, ele estava falando uma coisa que eu nem sabia. Ele disse que, por exemplo, os nossos irmãos galácticos, como os pleiadianos, os arcturianos, eles estão aqui nos ajudando a libertar esse planeta. Porque esse planeta é controlado por seres draconianos há 350 milhões de anos, tá? Isso veio lá, naquela época, lá com os Anunnakis, aquela coisa toda. Bom, então, assim, ele disse, bom, esses seres draconianos, eles já foram embora daqui, mas eles são seres muito fortes, muito poderosos. E os pleiadianos, os arcturianos, tal, eles não vão se envolver numa guerra, tá, contra esses seres poderosos por nossa causa. E o Rodrigo Romo, ele fala justamente isso, ele disse assim, porque imagine, pense bem, as pessoas, elas, por exemplo, vamos supor, elas pegam um cachorro, aí o cachorro começa a fazer xixi, cocô, e aí o que elas fazem? Quer dizer, que bom, né, que ele faz isso, porque isso mostra que ele tem saúde. Mas aí o que as pessoas fazem? Pegam um cachorro e jogam no meio da rua. Sem falar das pessoas, dos assassinos que matam animais e chamam isso de esporte, que são os caçadores, que são assassinos, né? A verdade é essa. Sem falar daquelas pessoas, que isso acontece muito aqui no interior, onde eu moro, de pessoas que têm cachorro em casa e elas amarram o cachorro. E o cachorro fica a vida dele inteirinha amarrado no mesmo lugar, numa corda. Agora, se punha no lugar 1 minuto desse cachorro. Será que você conseguiria ficar amarrado no mesmo lugar por 15 minutos? Com certeza as pessoas iriam enlouquecer. O que aconteceu em 2020 com a história das pessoas terem que ficar em casa com lockdown? Muita gente enlouqueceu já quase com isso. Agora você imagine você ficar amarrado sempre no mesmo local. Animais não são objetos. Eles não são comida. Eles têm o mesmo direito à vida que nós. Então é aquilo que Jesus disse, não faz ao outro o que tu não quer que façam para ti. Então nós temos que tratar os animais
como nós gostaríamos de ser tratados. Esta é que é a verdade. Entende? Então, quando você, por exemplo, tiver que fazer uma coisa e você não sabe se está fazendo correto ou não, basta você pensar, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Se a resposta for não, então você não pode fazer com os outros também. Tem uma outra frase assim, de Jesus que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: procurai primeiro o reino dos céus, e todo o resto vos será acrescentado. O que é o reino dos céus? É o reino de Deus, né? É o reino da luz. Tá? Ou seja, Deus não está lá fora, como algumas religiões tentam nos fazer acreditar. Deus está dentro de nós. E Deus é justamente isso, é o reino do amor, da compaixão, da empatia, da gratidão. Então, coloque-se no lugar dos animais. Como é que você se sentiria se você tivesse que ir para um matadouro, por exemplo? Se você fosse torturado diariamente dentro dessas big farmas horrendas aí que usam animais para fazer para ganhar dinheiro, a verdade é essa, para ganhar dinheiro. Aí você vai dizer assim, mas é para salvar vidas, salvar a humanidade. E para isso você tira a vida dos outros para salvar a humanidade? Pois a resposta está vindo agora. Os seres, os nossos irmãos da luz, eles não vão perder as suas vidas para nos salvar. Por quê? Porque nós não merecemos, porque não vale a pena. Então, gente, a gente tem que começar a pensar mais nisso e ter mais empatia por todas as formas de vida, porque todas elas são importantes. E não pense você que o ser humano é o mais importante, porque quem disse para você que nós humanos somos os mais importantes foram quem? Outros humanos. Agora pergunta para uma vaquinha se ela quer perder a vida, se ela quer morrer por você. Pergunta para ela. Provavelmente vocês vão dizer assim, mas as vacas não falam. Que bom, né? Porque vocês com certeza não iriam gostar da resposta. Porque eles não têm nada a ver com a nossa vida. Nós é que temos que deixar de ser prepotentes, arrogantes e achar que nós somos o suprassumo da criação divina. Nós não somos. E está mais do que na hora de acordar para esta realidade. Então, gente, para hoje é isso. Pensem nisso e fiquem com Deus. Mas pensem muito nisso, pensem com muito carinho no que eu estou dizendo, ok? Namastê.